Existe uma cor que, sozinha, já significa força bruta. Basta ver um amarelo daqueles pintado sobre um bloco de aço do tamanho de uma casa para saber exatamente o que está prestes a acontecer. Uma montanha inteira de terra vai ser empurrada como se fosse areia. Um trator de esteira Caterpillar não é apenas uma máquina. É um dos objetos mais brutalmente confiáveis já criados pela engenharia pesada, capaz de empurrar centenas de toneladas de rocha e terra por dia, atravessar lama, gelo e pedregulho sem hesitar e continuar funcionando depois de anos sendo castigado dentro das minas e obras mais hostis do planeta. Mas antes de virar essa besta indestrutível de metal, ele é só uma pilha de chapas de aço frias, esperando para ganhar forma. Hoje você vai entrar comigo dentro da linha de produção que transforma aço bruto em uma das máquinas mais respeitadas e mais temidas de qualquer canteiro de obras. E no fim, acho que você nunca mais vai olhar para um trator de esteira parado numa obra do mesmo jeito. Antes de começar, você sabia que uma única lagarta de aço de um trator desses pode pesar mais do que um caminhão inteiro? Guarda esse dado porque ele volta lá na frente, e é só um detalhe do tamanho dessa loucura de engenharia. Para entender por que essa fábrica trata cada parafuso como se fosse questão de vida ou morte, primeiro é preciso entender uma coisa. Um trator de esteira Caterpillar não pode falhar. Simples assim. Essas máquinas trabalham em lugares onde não existe oficina na esquina. Minas isoladas, obras de infraestrutura no meio do nada, terrenos onde o próprio acesso já é um desafio. Se um trator quebra lá dentro, o prejuízo não é só o conserto, é o projeto inteiro parado, equipes inteiras esperando, prazos de milhões de dólares escorrendo pelo ralo enquanto uma peça viaja meio mundo para chegar até ali. Por isso, cada tractor que sai dessa fábrica carrega, sobre os próprios ombros de aço, décadas de reputação. E é exatamente essa pressão, a pressão de nunca poder decepcionar, que transforma cada etapa da fabricação em um ritual quase religioso de precisão. Só que aqui não tem nada de delicado, é força. É tonelada de aço sendo dobrada, soldada e usinada até virar uma máquina capaz de humilhar qualquer terreno que ousar ficar no seu caminho. Tudo nasce de placas de aço de altíssima resistência, o tipo de material desenvolvido especificamente para aguentar anos de porrada, cargas extremas, impactos, vibração constante, sem trincar, sem ceder. Essas placas gigantes chegam à fábrica e são levadas direto para as máquinas de corte a laser, plasma e oxicorte, controladas por computador. Cada peça é cortada exatamente nas medidas definidas em projeto. Porque, quando você está lidando com estruturas que vão sustentar o peso de uma máquina inteira, meio centímetro de erro já é motivo suficiente para travar a produção inteira. As peças cortadas seguem para as zonas de solda, onde são encaixadas em gabaritos que mantêm tudo perfeitamente alinhado. E é ali que a fábrica revela um dos seus espetáculos mais intensos. Fileiras de robôs soldadores disparando centenas de cordões de solda, faíscas voando para todo lado, enquanto os longarões principais se unem às vigas transversais reforçadas, formando aos poucos o esqueleto que vai carregar toda a máquina. Mas nem tudo é robô. Nos pontos mais críticos, aqueles que vão sofrer o maior estresse mecânico ao longo de anos de trabalho pesado, entram soldadores especializados, gente com décadas de experiência, fazendo acabamento manual e reforço em cada detalhe que exige olho humano, não só precisão programada. Nos modelos maiores, peças como a caixa de transmissão central nem passam pela solda. Elas nascem inteiras dentro de fundições, derretidas e moldadas em blocos únicos de robustez bruta, para depois seguirem para centros de usinagem CNC de altíssima precisão. Aqui está o paradoxo mais fascinante de toda essa fábrica. Quanto mais pesada e mais bruta a peça, mais extrema é a precisão exigida dela. Depois de fundida, cada peça estrutural, mesmo pesando várias toneladas, segue para centros de usinagem CNC, onde pequenas quantidades de material são removidas das superfícies que vão receber a transmissão, os cilindros hidráulicos e outros componentes vitais. E o mais impressionante, mesmo em uma estrutura desse tamanho, as tolerâncias exigidas são de centésimos de milímetro. Pensa nisso por um segundo. Uma peça capaz de esmagar um carro se cair errado, sendo usinada com uma precisão quase cirúrgica, comparável à de um relógio suíço. É essa combinação, força monstruosa e precisão quase invisível, que garante que, quando todos os sistemas forem finalmente montados juntos, tudo se encaixe perfeitamente, sem folga, sem desalinhamento, sem chance de falha prematura. Enquanto o chassi segue avançando pela linha, em paralelo, outra parte da fábrica já está trabalhando em dois dos componentes mais icônicos de qualquer trator de esteira, a pá frontal e o braço em U. Se o chassi é a espinha dorsal da máquina, a pá frontal é o punho. É ela que vai bater de frente contra rocha, terra compactada e entulho pesado, todos os dias, sem parar. Ela é construída com lâminas de aço de altíssima resistência ao impacto e ao desgaste, cortadas, moldadas e soldadas até formar uma estrutura capaz de aguentar anos de trabalho em condições absolutamente adversas. Não existe espaço para fragilidade aqui. Essa peça vai ser a primeira a sentir cada impacto, todos os dias, ano após ano. Junto dela nasce o braço em U, a peça que conecta a pá ao chassi e é responsável por distribuir de forma uniforme toda a força bruta gerada durante o trabalho. Suas longas estruturas de aço são soldadas em dispositivos de altíssima precisão, garantindo o alinhamento perfeito entre cada uma das peças que a compõem. É curioso pensar que essa peça, que parece só um braço de ferro, na verdade é responsável por absorver e redistribuir forças capazes de destruir qualquer estrutura mal calculada.
Um erro de projeto aqui e a máquina inteira pode falhar sob carga real, no meio de uma obra, longe de qualquer oficina. Com os principais componentes prontos, tudo segue para a área de pintura, e aqui a fábrica troca a força bruta por um cuidado quase artesanal. Antes de qualquer tinta ser aplicada, cada peça passa por um processo rigoroso de limpeza, seguido de um tratamento anticorrosivo e de uma camada de primer de alta aderência, responsável por proteger o aço contra a oxidação que, ao longo dos anos, poderia comprometer toda a estrutura. Só depois disso, entra em cena o icônico amarelo Caterpillar, aplicado por profissionais altamente qualificados, usando sistemas de pintura eletrostática que garantem um acabamento uniforme e uma resistência elevada ao desgaste diário. Depois de pintadas, as peças seguem para fornos industriais, onde a tinta passa por um processo completo de cura, transformando aquela camada de cor em uma verdadeira armadura contra o tempo. Aquele amarelo que você reconhece de longe em qualquer canteiro de obras do mundo não é só identidade visual. É uma camada de proteção construída com o mesmo rigor técnico de qualquer outra etapa dessa fábrica. Enquanto as estruturas são preparadas, em outra ala da fábrica nasce o verdadeiro coração da máquina, o motor. Os tratores de esteira Caterpillar utilizam motores das famílias Cat C7.1, C9.3B, C13D, C15, C1H e nos maiores modelos voltados à mineração pesada, o imponente Cat C27, projetados para entregar altíssimo torque em baixas rotações, consumo de combustível controlado e uma confiabilidade quase obsessiva. Tudo começa com o bloco de ferro fundido de alta resistência, usinado em centros CNC de precisão extrema. A partir daí, o motor ganha vida peça por peça, virabrequim, pistões, bielas, cabeçote, árvore de comando e todos os componentes internos que vão trabalhar em sincronia perfeita, sob calor e pressão constantes, por milhares de horas seguidas. Depois, o motor recebe seus sistemas auxiliares, bombas de óleo e combustível, bomba d'água, turbocompressor, alternador, motor de arranque, filtros, coletores, sensores e módulos eletrônicos. Só então, depois de completamente montado, cada motor é submetido a rigorosos testes de qualidade e desempenho. Porque, antes mesmo de ser instalado dentro da máquina, ele já precisa provar que aguenta o que está por vir. Você já parou para pensar que, dentro de uma mina isolada, a milhares de quilômetros da fábrica, esse motor não pode simplesmente dar problema? É esse peso que justifica cada teste, cada sensor, cada verificação extra antes da liberação final. Com o chassi pronto, pintado e reforçado, o motor testado e aprovado, começa a etapa mais impressionante de se ver de perto, a montagem final. Pontes rolantes de altíssima capacidade erguem o conjunto de diferencial e transmissão, posicionando-os com cuidado cirúrgico sobre os suportes usinados do chassi. Em seguida, o motor diesel é acoplado à transmissão com o auxílio de dispositivos de alinhamento, garantindo o encaixe perfeito entre cada componente, porque, nessa escala, quase alinhado simplesmente não existe. Depois vêm os eixos de transmissão, os sistemas de arrefecimento, combustível e escapamento, além de quilômetros de chicotes elétricos e mangueiras hidráulicas, todos conectados um a um, cada conexão recebendo um torque controlado eletronicamente para eliminar qualquer possibilidade futura de vazamento. É nessa etapa que entra também o sistema de rodagem. As rodas motrizes são instaladas na parte traseira do chassi, responsáveis por transmitir a potência bruta do motor até as esteiras, enquanto as rodas guia, na frente, garantem o alinhamento correto e trabalham junto com o sistema hidráulico de tensionamento. Com o sistema de rodagem pronto, a cabine do operador, já equipada com isolamento acústico, climatização, painel digital, joystick eletrônico e assento com suspensão, é posicionada sobre amortecedores especiais, reduzindo drasticamente as vibrações que chegam até quem vai passar horas seguidas ali dentro, comandando toda essa força. Por fim, chega a parte que talvez seja a mais bruta de todas, a instalação das esteiras. Elos, pinos, buchas e sapatas, já montados em uma linha paralela, formam longas correntes metálicas de altíssima resistência, posicionadas ao redor das rodas motrizes, das rodas guia e dos roletes. O sistema hidráulico de tensionamento então ajusta automaticamente a tensão de cada esteira, garantindo alinhamento perfeito e funcionamento suave, mesmo nas condições de trabalho mais extremas. Lembra daquele peso que eu te pedi para guardar lá no início? É justamente aqui, nessa esteira gigantesca de aço, que ele se materializa. Uma corrente capaz de sustentar sozinha, tonelada após tonelada, todo o peso da máquina em movimento sobre qualquer terreno. Depois, entram os cilindros hidráulicos e as mangueiras que vão mover a lâmina frontal e, se o modelo tiver, o escarificador traseiro. Cada conexão testada, apertada e verificada para eliminar qualquer chance de falha sob pressão extrema. E então chega o momento decisivo. Depois de semanas de fabricação, milhares de peças montadas e incontáveis inspeções, o motor é ligado pela primeira vez dentro da máquina já completamente montada. Esse não é só um teste técnico. É o instante em que toda aquela engenharia, o aço cortado, as soldas robóticas, a usinagem de centésimos de milímetro, o motor testado peça por peça, as esteiras tensionadas com precisão, precisa provar, de uma vez só, que funciona como um organismo único. Só depois de passar por todos os requisitos de desempenho e qualidade é que a máquina recebe sua aprovação final. Só então ela deixa de ser um projeto e passa a ser, oficialmente, um trator de esteira Caterpillar pronto para enfrentar qualquer terreno que existir por aí. Depois de dezenas de horas de fabricação, milhares de componentes montados um a um,
E uma quantidade brutal de inspeções, aquele bloco de aço frio que você viu lá no início se transformou em uma das máquinas mais respeitadas do planeta, pronta para empurrar montanhas de terra, atravessar terrenos impossíveis e continuar funcionando exatamente onde qualquer outra máquina desistiria. Da próxima vez que você ver um trator de esteira amarelo trabalhando em uma obra ou em uma mina, você vai saber exatamente o que está por trás daquele amarelo: aço, precisão e uma engenharia que se recusa a falhar. Se você curtiu conhecer esse processo de fabricação por dentro, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Qual etapa te impressionou mais? A solda robótica do chassi, a usinagem de precisão em uma peça de toneladas ou a montagem final das esteiras? A gente se vê no próximo vídeo.